No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Olavo e César escapam da polícia com a ajuda de Maria de Fátima. A jovem golpista, percebendo que a situação dos comparsas estava prestes a desmoronar, age rápido e arma um plano de fuga. Ela os esconde em um galpão abandonado no subúrbio e consegue com que um conhecido forje documentos para ambos. Vocês vão sumir por uns dias. Eu cuido do resto daqui, garante, determinada. A polícia chega a bater na porta do apartamento dela, mas Maria de Fátima mantém a pose e disfarça com perfeição, despistando os agentes. Enquanto isso, César e Olavo assistem de longe, encobertos pelas sombras, a movimentação policial que quase os leva para a cadeia. Enquanto o caos ronda alguns personagens, Raquel, Poliana e Celina vivem um momento de conquista e comemoram um novo contrato que vai colocar a Paladar em destaque no setor de alimentação executiva. Fechamos com a TCA, agora ninguém nos segura, diz Raquel, brindando com as sócias. O trio vê ali não apenas uma vitória comercial, mas um passo importante rumo à independência e ao reconhecimento no mercado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Consuelo, por sua vez, percebe que há algo estranho no comportamento de André. Em conversa com Aldeide, confidencia: ele está sempre com um sorriso diferente, tem algo aí que ele não quer contar. Ivan, em meio a seus próprios dilemas, decide abrir o coração para Bartolomeu. Foi um erro me casar com a Heleninha. Eu ainda amo a Raquel, confessa, cabisbaixo. Com o apoio do pai, ele toma uma decisão definitiva, pedirá o divórcio e voltará para seu antigo apartamento. Mas a situação sai do controle quando Heleninha vai até o local e flagra Raquel lá. A cena termina em tensão. Heleninha chora, Raquel se cala e Ivan tenta, em vão, explicar o que está acontecendo. O público verá Raquel descer ao fundo do poço após ser humilhada por Odete Reutemann, mas também assistirá à sua impressionante retomada. Tudo isso em tempo recorde. A transformação da personagem vai emocionar, mesmo acontecendo de forma quase milagrosa. Da areia da praia à reconstrução da Paladar, a mocinha mostrará que dignidade, coragem e honestidade são mais fortes do que qualquer golpe. Após ter sido expulsa da empresa que ela mesma fundou, Raquel terá momentos de extrema dor e solidão. Odete, cruel como sempre, não hesitará em comprar a parte de Celina na Paladar e imediatamente decretar o fechamento da empresa. A justificativa será estratégica. A vilã não quer que a imagem da Paladar, associada a Raquel, prospere no mercado de alimentação. Raquel, devastada, se vê obrigada a encerrar atividades, demitir funcionários e deixar o imóvel. Estão destruindo tudo o que eu construí com as minhas mãos. Tudo o que eu fiz com amor, com honestidade. Isso é justo? Dirá Raquel, aos prantos, no momento em que entrega as chaves do imóvel para o oficial de justiça. É a segunda vez na trama que ela se vê vendendo sanduíches nas areias da praia, como fez no início da novela. A diferença é que agora o baque emocional é muito mais profundo, porque a perda vem depois de uma longa caminhada de conquistas. Mesmo em meio à humilhação pública e ao luto por sua empresa, Raquel não se deixa corromper. Mantém a cabeça erguida, retorna para sua cozinha simples e começa a preparar sanduíches, sucos e bolos com os poucos ingredientes que lhe restam. Ela caminha todos os dias até a praia com sua caixa térmica. Bom dia! Sanduíche natural, suquinho de acerola. Tudo feito com muito carinho. Repete, com um sorriso forçado, tentando manter o espírito vivo. Em paralelo, Celina começa a se afundar em culpa. A revelação de Maria de Fátima de que ela havia investido na Paladar sem contar à irmã acaba sendo uma bomba dentro da mansão dos Reutemann. Odete, ao descobrir que Celina havia ajudado a Raquel pelas costas, perde o controle e pressiona a irmã até conseguir que ela venda sua parte da empresa. A pressão é tanta que Celina acaba cedendo. Ela assina os papéis, mas mal consegue dormir à noite com a consciência pesada. Eu nunca quis destruir a Raquel, pelo contrário, eu acreditava nela.
E ainda acredito, desabafa Celina para Heleninha, que não entende as ações da tia. A verdade, no entanto, é que Celina se deixa manipular facilmente por Odete, mas no fundo é movida por arrependimento e compaixão. E é essa culpa que a fará mudar de atitude, desencadeando uma nova fase da novela. Decidida a reparar seus erros, Celina procura o antigo proprietário do prédio da Paladar, que Odete havia comprado por meio de um laranja. Com a ajuda de um advogado, ela consegue recomprar o imóvel em segredo sem que a irmã descubra. Em seguida, vai ao encontro de Raquel, que se surpreende ao vê-la na porta da casa onde está morando de favor com a amiga Gilda. "Celina, o que você está fazendo aqui?" pergunta Raquel desconfiada. A empresária estende a mão e entrega a chave do antigo imóvel. "Você tem o direito de recomeçar, de onde nunca deveria ter saído", diz. Raquel segura a chave, emocionada, e lágrimas escorrem em seu rosto. "O que a Celina fez foi o mínimo que ela devia fazer", afirma a protagonista, com a dignidade de quem sabe o próprio valor. Raquel não perde tempo. Em poucos dias, convoca a antiga equipe: Gilda, Bartolomeu, Poliana, Pascoal e outros funcionários fiéis. Todos aparecem com disposição e lágrimas nos olhos, dispostos a reconstruir o sonho coletivo que foi destruído por Odete. As cenas da reforma da sede da Paladar são intensas, com marteladas, tintas, risos e abraços. Raquel reaparece usando o avental, testando receitas, fazendo ligações e cuidando de cada detalhe, como fazia nos primeiros dias do restaurante. Ao mesmo tempo, ela dá um passo importante e ousado para compensar o rompimento do contrato com a TCA, que havia sido rompido por ordem de Odete. Raquel desenvolve uma nova linha de sanduíches para serem vendidos em lojas de conveniência, postos de gasolina e snack bars de rodoviária. Para compensar a TCA, eu criei uma linha de sanduíches para snack food vender em posto de gasolina, conta ela com entusiasmo durante uma reunião com Poliana e Bartolomeu. A ideia é simples, mas visionária. Usando ingredientes frescos e receitas artesanais, Raquel transforma o conceito de lanche rápido. Você pode comer um sanduíche natural e ainda sentir que está sendo bem alimentado, e com preço justo, afirma. O projeto começa a atrair interesse e logo ela consegue fechar parceria com uma rede de conveniência que passa a distribuir os produtos da nova Paladar. Ao saber do sucesso da linha de lanches, Odete surta. "Lixo gourmet? É isso que ela virou agora?" ironiza a vilã, furiosa com a resiliência de Raquel. Marco Aurélio, por sua vez, tenta acalmar a sogra. Mas ela já não está mais com a TCA. Agora, lanche imposto. É outra coisa. Não ameaça os nossos contratos. Mas Odete não se convence. Para ela, qualquer sinal de vitória de Raquel é uma afronta. Enquanto isso, a sede reformada da Paladar reabre oficialmente. A reinauguração é modesta, mas simbólica. Vizinhos, amigos, fornecedores e antigos clientes comparecem, emocionados. Alguns jornalistas, inclusive, fazem matéria sobre a história da mulher que foi derrubada 2 vezes e reerguida pelas próprias forças. Durante o evento, Raquel discursa com humildade e emoção. "Eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje. Não foi fácil. Eu tive vontade de desistir muitas vezes, mas no fundo, sabia que a luta valia a pena. Porque o que a gente constrói com amor e honestidade ninguém pode apagar. Nem mesmo quem tem dinheiro, poder ou influência." Aplausos tomam conta do local. Nesse novo ciclo, Raquel adota uma postura mais firme. Ela deixa de lado a ingenuidade e passa a agir com mais estratégia, ainda mantendo seus valores éticos. Orienta a equipe com disciplina, revisa contratos com mais cuidado e até contrata um consultor financeiro para evitar novas surpresas. A gente aprende com a dor. Mas eu prefiro aprender com a dignidade, diz em conversa com Gilda. A relação entre Raquel e Celina, embora abalada, começa a se recompor. A tia de Heleninha passa a frequentar a nova sede discretamente, levando sugestões e apoio.
A nova Paladar começa a ganhar notoriedade não apenas pelo sabor dos produtos, mas também pela história que carrega. A imprensa, que antes explorava o sofrimento de Raquel como espetáculo, agora volta a procurá-la com outro olhar. "Você virou um símbolo de superação, Raquel", diz uma repórter ao entrevistá-la para uma matéria especial sobre empreendedoras brasileiras. "Eu não queria ser símbolo de nada, só queria trabalhar em paz", responde ela com sinceridade. A repercussão da reabertura gera um novo fluxo de oportunidades. Pequenas redes de supermercados começam a encomendar a linha de lanches naturais, e uma distribuidora paulista propõe um acordo para expandir a marca em outras capitais. Raquel, inicialmente relutante, decide seguir com cautela. "A gente aceita crescer sim, mas no nosso ritmo, com nosso padrão. Nada de abrir mão do que é certo", afirma diante de sua equipe. Enquanto isso, Maria de Fátima observa tudo de longe. A filha, que havia sido o estopim da primeira derrocada da mãe, agora se vê apagada pelo brilho da mulher que tentou destruir. Sem dinheiro, sem alianças e cada vez mais isolada, Fátima sente a pressão da própria queda. E aos poucos, a narrativa da novela começa a deixar claro que quem trai uma vez está sempre a um passo de ser traído. Do outro lado, Ivan volta a se aproximar de Raquel. O reencontro entre os dois é sutil e cheio de emoção contida. "Você nunca deixou de ser a mulher mais forte que eu conheci", diz ele ao visitá-la na nova sede da Paladar. Raquel, embora abalada, prefere manter o foco. "Agora eu não posso me distrair, tem muita coisa para reconstruir", responde, mostrando que aprendeu a priorizar a si mesma. Odete Reutemann nunca deu ponto sem nó, e dessa vez não será diferente. Ao descobrir que Afonso, seu próprio filho, está com câncer, a empresária enxergará na doença uma oportunidade estratégica para limpar sua imagem e abafar polêmicas corporativas que ainda rondam o nome da TCA. Fria e calculista, ela não hesitará em transformar a dor do filho em instrumento de controle. Em vez de preservar a privacidade de Afonso, Odete decidirá escancarar seu diagnóstico nos jornais, justificando que a informação é importante para os negócios. E para isso, contará com seu fiel escudeiro, Marco Aurélio. Tudo começará quando Odete invadir a sala da diretoria da TCA com seus passos firmes e olhar glacial. Marco Aurélio, entretido com um relatório, levantará os olhos ao notar a presença da matriarca. "Odete, aconteceu alguma coisa?", perguntará ele, curioso com a seriedade no semblante da mulher. "Aconteceu sim. O Afonso está com câncer", dirá ela, sem rodeios, como quem anuncia um dado técnico sobre investimentos. A frase cairá como uma bomba no ambiente. Câncer, o Afonso, mas logo ele, sempre tão saudável, com alimentação regrada, esportista, reagirá Marco chocado. Odete, indiferente ao espanto, apenas assentirá com a cabeça sem demonstrar emoção. "Pois é, mas essas coisas não escolhem. Isso está atrasando tudo, Marco. Inclusive os processos da holding, as projeções da TCA, os planos do núcleo europeu, enfim, tudo", reclamará ela, já começando a revirar os papéis da mesa, como se nada além dos negócios importasse. Marco, ainda processando a notícia, tentará compreender a gravidade da situação. "Mas como ele está reagindo?", perguntará, genuinamente preocupado. "Vai começar a quimioterapia amanhã. Disse que não quer alarde, mas é justamente por isso que eu estou aqui", afirmará Odete com ar enigmático. Marco, confuso, franzirá a testa. "Não entendi. Por isso?" É então que a verdadeira intenção da vilã se revelará. Odete vai direto ao ponto, como sempre. "Quero que você divulgue essa informação para a imprensa. Escreva uma nota bem feita. Nada apelativo, nada emocional. Só um comunicado estratégico, deixando claro que o afastamento dele da TCA foi por razões médicas. Essa narrativa é conveniente. Vai acalmar o mercado, responder à curiosidade da imprensa, justificar as atitudes recentes dele.
Marco arregalará os olhos. Você tem certeza disso? Ele é uma pessoa reservada. Nunca gostou que se metessem na vida pessoal dele. E agora, com uma doença grave, será que ele não vai se perturbar ao ver isso estampado nos jornais? Argumentará. Mas Odete sequer considerará o sentimento do filho. Ele tem coisa mais importante para se preocupar agora do que com manchetes. E convenhamos, meu filho pulou do barco no meio de uma tempestade. Ficou feio. Precisamos de uma versão que justifique isso. É importante para os negócios, Marco Aurélio, decretará, sentando-se com elegância na poltrona de couro da presidência. Marco Aurélio perceberá que não há espaço para negociação, ainda assim tentará contemporizar. Eu poderia conversar com ele, sondar se ele autorizaria. Começará a sugerir, mas Odete cortará sem cerimônia. Não vai falar com ele. Eu disse que ele nem vai saber. A essa hora amanhã, Afonso estará sendo internado discretamente para iniciar o tratamento. Ninguém vai desconfiar que fomos nós. Vai parecer que partiu da equipe médica, da assessoria pessoal dele. Você entende? O homem assentirá com a cabeça lentamente. Entendi. O show tem que continuar, não é isso? Ironizará. Exatamente, confirmará a empresária com um sorriso frio. E você, Marco Aurélio, vai escrever essa nota pessoalmente. Faça parecer que foi escrita com respeito, mas com firmeza. Quero isso pronto até o fim da tarde. E quero que seja divulgado pela coluna da Doris Leal. Ela tem credibilidade e acesso direto aos bastidores da TCA. Marco Aurélio se levantará e pegará uma caneta. Você quer que eu diga que foi câncer nos gânglios? Ou algo mais genérico? Questionará, profissional. Escreva que ele foi diagnosticado com uma enfermidade hematológica de natureza grave, mas com boas chances de recuperação. Palavras técnicas causam mais impacto e transmitem seriedade. Enquanto ele anota as instruções, Odete continuará impassível. E não use a palavra luta. Isso é clichê e tira a objetividade. Diga que ele iniciou tratamento especializado e está focado na recuperação. Simples, elegante, controlado, como deve ser. Mais tarde, a nota será publicada em um dos portais mais lidos do país, com o título Afastamento de Afonso Reutemann da TCA teria sido motivado por diagnóstico de saúde. O texto, assinado pela jornalista de confiança de Odete, explicará que o empresário está em tratamento e deseja manter discrição, ao mesmo tempo em que pede compreensão da imprensa. A reação será imediata. Funcionários da TCA se entreolharão nos corredores, boquiabertos com a revelação. Alguns comentarão com pesar. Puxa, tão jovem ainda, enquanto outros, mais cínicos, especularão sobre os impactos disso nas ações da empresa. A especulação financeira crescerá. Investidores ligarão para confirmar a veracidade da informação. Conselheiros da holding exigirão reuniões emergenciais. A estratégia de Odete surtirá efeito. A doença de Afonso virará manchete e distrairá a atenção de escândalos recentes envolvendo a má gestão dos fundos europeus, um problema que vinha ganhando força na mídia. Ao mesmo tempo, Afonso estará no hospital, isolado, tentando manter a dignidade diante da nova realidade. Totalmente alheio à manipulação da mãe, ele se concentrará na fase mais delicada de sua vida. Mas nos bastidores do poder, Odete não dará trégua. Para ela, cada movimento é parte de um tabuleiro maior, e a fragilidade do próprio filho será mais uma peça útil nesse xadrez. Mais tarde, em uma conversa com Leila, Marco Aurélio comentará: ela não tem limites. O Afonso está começando a quimioterapia, e ela transforma isso em capital de marketing corporativo. Mas é assim que ela sobrevive, usando cada fraqueza como um trunfo. Leila, com olhar desconfiado, apenas suspirará. Se um dia ela adoecer, será que alguém vai ter a mesma compaixão com ela? Enquanto isso, a notícia tomará proporções internacionais. Agências de comunicação europeias começarão a especular sobre o futuro da TCA no comando de Odete.
Alguns analistas de mercado elogiarão a transparência do comunicado, sem imaginar que, por trás de tudo, existe uma mãe manipuladora disposta a tudo para salvar sua imagem e seus lucros. Ao longo dos próximos capítulos, esse vazamento calculado sobre o câncer de Afonso poderá desencadear novas disputas pelo poder dentro da empresa, mexer com alianças familiares e até provocar o retorno de personagens que se afastaram. Para Odete, nada será mais relevante do que manter a TCA intacta, ainda que o preço disso seja a própria dor do filho. Quando finalmente a matéria ganha as manchetes dos portais econômicos e também das colunas sociais, a notícia se espalha como pólvora. Executivo da TCA é diagnosticado com câncer e inicia tratamento emergencial. Ao lado do título, uma foto de Afonso em um evento corporativo, sorridente, contrasta com o conteúdo sombrio do texto. A notícia cai como uma bomba também na ala do hospital em que Afonso está internado. Uma enfermeira comenta com outra ao dobrar os lençóis. Você viu? Saiu na internet. O executivo da TCA, o tal Afonso, está internado aqui. A mãe dele que soltou para a imprensa. A outra balança a cabeça indignada. Coitado, a pessoa já está passando por um sufoco e ainda tem a vida exposta desse jeito. Afonso, deitado no leito com acesso no braço e o olhar cansado, perceberá algo estranho no comportamento da equipe médica. Um enfermeiro entra no quarto, o cumprimenta com um olhar piedoso e diz: Força, senhor Afonso, a cidade toda está com o senhor. O empresário confuso ergue o rosto. Como assim? O que você quer dizer com isso? O enfermeiro hesita, mas entrega um tablet com a página inicial de um portal de notícias. Ao ver a manchete, Afonso empalidece. Ele se senta na cama, com dificuldade, tomado por um misto de raiva e incredulidade. Não é possível! Eu não autorizei isso! Quem fez isso? Gritará, os olhos marejados, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante. No mesmo instante, do outro lado da cidade, Odete está em seu apartamento, servindo-se de um uísque importado, enquanto assiste a uma entrevista de Marco Aurélio ao vivo em um canal econômico. Ele repete a versão controlada do comunicado. O afastamento de Afonso foi uma decisão estratégica. A saúde vem em primeiro lugar. A TCA permanece forte, com seus projetos em pleno funcionamento sob a liderança de Odete Reutemann. Ela sorri, satisfeita. César leva Odete para um terreno baldio e a domina sobre o capô do carro. O clima de tensão, desejo e manipulação entre César Ribeiro e Odete Reutemann vai atingir níveis ainda mais elevados. O modelo, ambicioso e estrategista, resolverá dar passos ousados para conquistar definitivamente a confiança e o corpo da mulher mais poderosa da TCA. Ciente de que Odete valoriza o inesperado, a ousadia e o domínio, ele arquitetará um encontro nada convencional, que acabará em uma cena quente, crua e carregada de segundas intenções. Disposto a se destacar entre os demais homens que orbitam em torno de Odete, César tomará a frente e convidará a empresária para sair em uma noite que, à primeira vista, parecerá comum. Mas ele fará questão de deixar claro que, com ele, nada será como antes. Hoje quem comanda sou eu, dirá ele ao abrir a porta do carro para Odete, que arqueará uma sobrancelha, visivelmente instigada. Ora, César, vejo que está mais atrevido do que de costume, comentará ela entrando no veículo com um sorriso irônico. Já ao volante, César acelerará pelas ruas do Rio de Janeiro com segurança e silêncio. Odete, acostumada a controlar tudo e todos, começará a se incomodar com o mistério. Eu posso saber para onde a gente está indo? Perguntará ela com um tom levemente impaciente. Não, responderá ele de forma seca, mas carregada de malícia. Só confia. Você sempre faz os mesmos programas com os mesmos tipos de homens. Eu não sou um deles. Odete, no banco do carona, cruzará as pernas lentamente e soltará um leve suspiro. Você está tentando me chocar, é isso? Provocará,
sem esconder o interesse. César não responderá, mas acelerará ainda mais, dobrando esquinas com precisão até que, de repente, tomará uma rua lateral de terra batida. O carro chacoalhará levemente e os sons da cidade começarão a desaparecer atrás deles. Quando Odete perceber que estão se afastando do centro urbano, lançará um olhar desconfiado. "Você me trouxe para onde exatamente?" questionará com frieza. César sorrirá de canto de boca. "Você vai ver." E finalmente ele estacionará em um terreno baldio, amplo, cercado por mato e árvores esparsas, com o céu aberto como testemunha. César deixará os faróis acesos e o som ligado em uma música instrumental envolvente. A iluminação dos faróis criará uma cena quase teatral. "Eu não acredito nisso. Um terreno baldio?" dirá Odete, semicerrando os olhos. "Sim", responderá ele. "Um lugar onde ninguém pode nos interromper. Onde você não precisa ser a toda-poderosa, onde eu posso te mostrar que você também pode ser surpreendida." Com um gesto firme, César sairá do carro. Vestindo apenas um terno de alfaiataria impecável, sem camisa por baixo, ele se posicionará em frente aos faróis. A luz delineará seu corpo, revelando músculos definidos sob a silhueta elegante. Ele começará a dançar levemente, mexendo os quadris de forma provocante, os braços erguidos, encarando Odete de forma direta e desafiadora. De dentro do carro, Odete observará a cena com um misto de choque e excitação. Ela pegará a garrafa de champanhe que ele havia deixado estrategicamente no banco de trás, estourará a rolha e beberá direto no gargalo, sem perder César de vista. O olhar da empresária vai suavizar. "Esse homem é um atrevido", murmurará antes de abrir a porta e sair. Quando ela se aproxima, César estende a mão. "Quer dançar comigo?" pergunta com um sorriso insolente. Odete ignora a mão estendida, se aproxima com passos lentos e entrega a garrafa a ele. "Você está se achando irresistível, não é?" sussurra. "Não estou me achando, eu sou!" responde ele. E então a beija. O beijo começa frio, tenso, como uma disputa de poder. Mas em segundos, a paixão toma conta. César a envolve com força, a puxa pela cintura e, sem quebrar o contato dos lábios, a ergue e a coloca sobre o capô quente do carro, que ainda vibra com o motor ligado. Odete ri, entre incrédula e excitada. "Você é louco!" murmura. "Louco por você?" responde ele, arrancando suspiros da mulher, enquanto a pega de jeito. A noite avança com o céu estrelado como testemunha. O som, os faróis, o calor do metal e a respiração ofegante dos dois criam uma atmosfera carregada de energia. Para Odete, que sempre esteve no controle, a entrega será uma mistura de prazer e perigo. Já para César, o momento será mais do que físico. Será o início de sua escalada dentro do império de Odete Reutemann. Na manhã seguinte, a transformação de Odete será notável. Ao chegar à mansão de Celina, ela exalará leveza e bom humor. Bom dia, tem um lugarzinho nessa piscina para mim?" anunciará, com os braços abertos e os óculos escuros reluzentes. Celina, que toma café com frutas, quase engasga com a surpresa. "Desde quando você acorda antes das 9 sorrindo desse jeito?" perguntará desconfiada. Odete jogará uma saída de seda sobre a espreguiçadeira e mergulhará os pés na água. "Você não vai acreditar, mas ontem foi uma noite inesquecível", dirá, pensativa, com um sorriso no canto dos lábios. "Ah, pronto, sabia que tinha homem novo na área. Vai me dizer que é o motorista?" provoca Celina. "Que horror, Celina, mas é verdade", confirmará Odete, rindo como uma adolescente. Durante o café da manhã, Odete evitará dizer o nome de César. Preferirá manter o mistério, saboreando o poder que tem sobre a curiosidade alheia. Mas por dentro, ela estará maquinando, sabendo que César é bonito, jovem e, sobretudo, ambicioso. A empresária começará a ver ali uma oportunidade de mantê-lo por perto, talvez como aliado,
talvez como marionete. Em contrapartida, César, que passará amanhã em seu apartamento modesto, comemorará o sucesso de sua investida. Ao reler mensagens de Odete no celular e lembrar dos momentos da noite anterior, ele perceberá que deu um passo decisivo rumo ao seu plano maior. Agora ela está na minha mão. Pensará em voz alta, acendendo um cigarro enquanto fita o espelho com ar confiante. Logo ele se preparará para o próximo movimento. Mário Sérgio, ainda envolvido com as armações da empresa, verá a cena e ficará intrigado. Esse galã de novela mexicana está sendo bajulado pela chefe? Cochichará. A movimentação gerará burburinhos, pois Odete raramente se envolve com alguém fora do círculo executivo, e muito menos demonstra simpatia pública. Enquanto isso, dentro da sala envidraçada de Odete, César se aproximará lentamente, com o mesmo olhar sedutor da noite anterior. "Você me chamou?" perguntará, fingindo inocência. "Chamei", responderá ela, debruçando-se sobre a mesa. "Quero repetir a nossa noite, mas dessa vez num lugar mais confortável." O relacionamento quente e perigoso entre César e Odete Reutemann vai pegar fogo, e não apenas sob os lençóis. Depois da noite intensa no terreno baldio, o modelo ganhará cada vez mais espaço na vida da empresária. Odete, encantada com a ousadia e juventude de César, começará a levá-lo a eventos discretos, viagens rápidas, despertando o incômodo de muita gente poderosa. Maria de Fátima, ao descobrir que César agora está com Odete, surtará de raiva. "Ele está usando ela, do mesmo jeito que tentou me usar." A jovem decidirá ir atrás do ex-amante para tirar satisfações. "Você está com ela por quê? Dinheiro? Poder? Ou porque ela te deixa brincar de milionário?" dirá, despejando veneno. César, calmo e cruel, apenas responderá: "Com ela, eu chego mais longe, e você sabe que eu sempre quis isso." Enquanto isso, Odete começará a manipular o entorno para garantir que César permaneça por perto e sob seu controle. Só que o jogo de poder pode virar a qualquer momento. César, ciente de que Odete é perigosa, começará a registrar conversas, guardar provas e montar uma estratégia paralela. "Se um dia ela me descartar, eu já vou estar com a arma carregada." A tensão entre os dois vai crescer com o tempo. Ora cúmplices, ora rivais, os dois mergulharão numa relação tóxica, movida por desejo, ambição e controle. E a qualquer instante, um deles poderá puxar o tapete do outro. Odete Reutemann, implacável e meticulosa, será surpreendida por um relatório explosivo entregue por ninguém menos que Afonso, seu próprio filho e um dos poucos em quem ainda confia. Tudo começará quando Afonso, desconfiado de números inconsistentes nas prestações de contas trimestrais da empresa, decidir por conta própria abrir uma auditoria paralela. Sem comentar com ninguém, ele contratará um consultor externo, que vasculhará arquivos antigos, transferências internacionais, pagamentos suspeitos e documentos mantidos fora do sistema oficial da TCA. O que ele descobrirá deixará o jovem em estado de choque. Um ralo silencioso de dinheiro, operando há quase 15 anos, com desvios regulares e disfarçados por contratos falsos, empresas de fachada e notas fiscais fraudulentas. Com provas em mãos, Afonso decidirá que Odete precisa saber da verdade. Em uma noite tensa no escritório da presidente, ele deixará o envelope pardo sobre a mesa e apenas dirá: "É melhor a senhora ler isso sozinha." Odete abrirá o relatório com curiosidade, e à medida que percorrer as páginas, sua expressão mudará para algo entre repulsa e decepção profunda. Lá estavam todas as movimentações financeiras que passavam por empresas fantasmas, cujos beneficiários eram ligados direta ou indiretamente a Marco Aurélio, seu braço direito na TCA. O total desviado, segundo as estimativas de Afonso, já ultrapassava 54 milhões de reais em valores não corrigidos. "Marco Aurélio vai te explicar melhor", encerrará Afonso,
deixando o ambiente carregado e saindo da sala sem olhar para trás. Assim que absorver a gravidade da denúncia, Odete convocará uma reunião emergencial e, fria como sempre, ordenará que Marco Aurélio vá até sua sala imediatamente. O empresário entrará com aquele ar de superioridade habitual, sem imaginar o que o aguardava. "Sente-se", dirá Odete, sem desviar os olhos da planilha sobre a mesa. "Algum problema?", questionará ele, fingindo naturalidade. Odete, então, jogará o relatório sobre a mesa, fazendo com que os papéis se espalhem. "Você quer me dizer o que é isso?", perguntará ela, com a voz cortante. Marco Aurélio, surpreso, fingirá não entender. "Não faço ideia. Parece um documento contábil." Odete não terá paciência para fingimentos. Cruzará os braços e irá direto ao ponto. "São 54 milhões de reais, Marco Aurélio. E essa é a estimativa mais conservadora. Foram 14 anos desviando dinheiro da TCA. Você montou um esquema que me passou despercebido por mais de uma década. Isso me enoja." "Odete, espere. Deve haver algum engano." Tentará se defender. "Engano? Não me insulte. Você acha que pode brincar com a minha inteligência?" Retrucará, em tom cortante. Encurralado, Marco Aurélio ainda tentará disfarçar. "Teria sido mais honroso me pedir uma revisão nos seus bônus e participação nos lucros", dirá Odete, lançando um olhar de desprezo. "Com certeza", admitirá ele, enfim derrotado. Mas a empresária não estava interessada apenas em acusações. Ela já tinha um plano traçado. Odete não quer escândalo, não quer polícia, nem imprensa, nem ações judiciais públicas. O nome da TCA vem antes de tudo, inclusive da própria vingança. "Você vai me pagar, cada centavo, com juros. Nós vamos calcular a variação do dólar, o IGPM, o que for mais vantajoso para mim, e você vai devolver tudo." Marco Aurélio, visivelmente abalado, tentará argumentar. "Podemos pelo menos usar o índice de preços ao consumidor ajustado? Seria menos agressivo." "Você não está em posição de negociar nada, Marco Aurélio. Nada." "Perfeitamente", sussurrará ele, já sem forças. A partir desse momento, Odete ordenará a seus advogados de confiança que elaborem um plano de recuperação de recursos, envolvendo a venda de bens do acusado, congelamento de contas no exterior, levantamento patrimonial e rastreamento de investimentos escondidos. "Você vai vender sua casa, seu carro, suas ações, vai abrir mão de tudo, e quando ainda faltar dinheiro, vamos conversar sobre sua aposentadoria antecipada, sua coleção de obras de arte e até aquele apartamento em Miami." Marco Aurélio suará frio, mas ainda tentará uma cartada desesperada. "E se eu sumisse? E se eu deixasse tudo isso para trás?" Odete se levantará, aproximando-se lentamente dele. "Eu tenho gente que te encontraria em qualquer canto do planeta. Se você tentar fugir, Marco Aurélio, vai descobrir que o inferno que te espera não tem retorno." Ele engolirá seco, percebendo que qualquer saída que pensasse em usar estava trancada por cadeados invisíveis, todos com a chave nas mãos de Odete Reutemann. Em paralelo, Afonso não descansará. Com o apoio de Ivan, ele revisitará contratos e documentos assinados por Marco Aurélio nos últimos anos, descobrindo que parte do esquema envolvia marcas subsidiárias criadas para encobrir rombos internos. Inclusive, uma dessas empresas, registrada em nome de um laranja, terá recebido repasses da TCA que somavam mais de 2 milhões por ano, supostamente para serviços de consultoria externa de inovação. "Nunca ouvi falar dessa empresa", comentará Ivan ao cruzar os dados. "Ela não existe. É só fachada. Mais um fantoche do Marco Aurélio", confirmará Afonso. Enquanto isso, dentro da TCA, o clima será de tensão total. Muitos funcionários começarão a notar mudanças no comportamento da alta diretoria. Reuniões emergenciais, portas fechadas, troca de olhares, telefonemas sussurrados. Circulam rumores de que algo muito grande está para explodir.
e alguns já suspeitam que Marco Aurélio está envolvido. Em casa, o executivo passará a ter noites insones. Tentará convencer a esposa a vender a casa de campo. Ligará para sócios antigos pedindo empréstimos emergenciais. Irá visitar galerias onde tem quadros guardados e tentará negociá-los por valores altíssimos, tudo para não ser completamente destruído pela fúria fria de Odete. Mas será em um café da manhã, poucos dias depois, que a empresária mostrará o quanto ainda é a maior estrategista do jogo corporativo. Ela receberá Marco Aurélio com uma xícara de chá e um dossiê novo. Aqui está a projeção de quanto você me deve com as devidas correções. Assine. Isso é só o começo. Marco Aurélio pegará o documento e, antes de abrir, olhará fixamente para ela. Você quer me quebrar? Odete sorri sem piscar. Eu quero que você se lembre todos os dias que ninguém rouba de mim. Ninguém. E o jogo estará apenas começando. O cerco contra Marco Aurélio continuará se apertando. Enquanto ele assina os papéis preparados por Odete com as mãos trêmulas, tentando manter a dignidade que lhe resta, a empresária já estará vários passos à frente. Terá colocado um detetive particular para investigar todos os destinos do dinheiro desviado, inclusive contas bancárias em paraísos fiscais, criptomoedas ocultas, imóveis em nome de terceiros e investimentos camuflados sob empresas fantasmas. A cada nova descoberta, um novo dossiê será entregue sobre a mesa da sala de reuniões, acompanhado de recibos, fotos e gravações. Você realmente achou que poderia me enganar por tanto tempo? Repetirá Odete enquanto folheia os relatórios sem sequer olhar para ele. Você me deve a sua carreira, me deve tudo, e agora vai me pagar. O clima na TCA se tornará insustentável. Ivan, ao descobrir parte das fraudes e omissões nos documentos financeiros, terá uma conversa direta com Afonso. A gente sempre suspeitou que havia algo errado. Mas isso é criminoso, e se isso cair na imprensa, a empresa afunda. Afonso concordará, resolver tudo sem ruídos externos, por dentro, como Odete sempre preferiu. Tiago, por sua vez, estranhará o comportamento do pai e começará a perguntar sobre os negócios. Marco Aurélio, pressionado, começará a dar respostas evasivas. O jovem, que já vive em crise existencial, sentirá uma mistura de repulsa e desilusão ao perceber que o homem que sempre admirou está envolvido até o pescoço em um esquema de corrupção bilionário. Uma cena intensa ocorrerá quando Tiago enfrentar o pai. Me diz a verdade. Foi você? Você roubou tudo isso da empresa da minha família? Marco Aurélio hesitará, tentará mentir. Mas Tiago, com os olhos marejados, cortará qualquer explicação. Você não é mais meu pai. Você é só mais um ladrão engravatado. Marco Aurélio, desmoralizado, verá sua vida desmoronar diante de seus olhos. Seus antigos aliados se afastarão. Seus convites para eventos sociais serão recusados. Seus cartões serão bloqueados. Seus filhos o rejeitarão. E a única coisa que lhe restará será o peso da própria consciência. E a certeza de que mexer com Odete Reutemann foi o maior erro de sua vida. Afonso finalmente tomará uma atitude que o público já aguardava há muito tempo. Ele irá até Solange, cabisbaixo e arrependido, para pedir perdão por ter trocado a mulher que amava por Maria de Fátima. A atitude do herdeiro da TCA virá depois de um momento devastador, em que ele flagrará a vilã nos braços do amante dentro do apartamento deles. A cena será de cortar o coração. Maria de Fátima tentará argumentar, dirá que é tudo um mal-entendido, que César é apenas um amigo antigo que foi visitá-la, mas nada convencerá Afonso. O bilionário perderá a paciência, expulsará a esposa de casa sem piedade e ficará completamente arrasado. Sozinho na cobertura luxuosa, ele passará noites sem dormir, andando de um lado para o outro, remoendo as próprias escolhas. Como fui tão cego? Como pude trocar a Solange por isso? Sussurrará para si mesmo, com os olhos marejados e o copo de uísque na mão.
Afonso ainda terá flashbacks do relacionamento com Solange, os sorrisos espontâneos, as conversas profundas, o apoio incondicional que recebia dela nos momentos mais difíceis. Tudo isso contrastará com a superficialidade e manipulação que viveu com Fátima. E será nesse turbilhão de emoções que ele tomará a decisão de procurar a ex. A visita acontecerá numa tarde chuvosa, quando Solange estiver voltando do trabalho. Ela abrirá a porta do apartamento e se assustará ao ver o ex parado diante dela, molhado da cabeça aos pés. "Afonso?" perguntará surpresa, apertando o casaco contra o corpo. Ele, com a voz trêmula, dirá: "Eu precisava te ver, eu preciso te pedir desculpas." Ela hesitará por alguns segundos, mas dará passagem. Ele entrará sem dizer mais nada, apenas olhando para o ambiente simples e acolhedor onde ela vive agora. "Você parece bem", arriscará ele. "Dentro do possível, sim." "E você?" questionará Solange, sem disfarçar o ar de mágoa. Afonso se sentará no sofá e começará a desabafar. "Eu fui um idiota, cego, arrogante e machista também. Me deixei seduzir por uma mulher que só me dizia sim. Nunca me desafiava, nunca me questionava. E por um tempo isso parecia confortável. Eu estava cansado de brigas, discussões, DRs, e achei que estar com a Fátima era mais fácil." Solange o ouvirá em silêncio, com os olhos fixos nele até responder. "Se a gente estivesse realmente em sintonia, Afonso, nem a Fátima nem nenhuma outra teria conseguido entrar no meio. Eu também tenho minha parcela de culpa." E completará com firmeza: "Mas não posso negar que você me feriu profundamente. Porque eu acreditei em nós dois. Acreditei no que a gente estava construindo." "Eu também acreditei", dirá ele, com os olhos marejados. "Mas errei, feio, e paguei caro por isso. Descobri da pior maneira que a mulher com quem eu estava dormindo era uma farsa. Peguei ela com o amante, Solange, dentro da nossa casa, na cama onde a gente dormia. Eu me senti um lixo." Ela se aproximará, pegará um lenço e entregará a ele. "Às vezes a gente precisa quebrar a cara para enxergar o óbvio", dirá ela, com empatia, mas sem se entregar. O clima entre os dois será carregado de emoção, mas também de distância. Ainda assim, Afonso insistirá: "Eu precisava vir aqui te dizer isso, que eu me arrependo, que mesmo que você nunca mais olhe na minha cara, eu precisava te pedir perdão." Solange respirará fundo e soltará uma bomba: "Eu estou grávida." O impacto será imediato. Afonso empalidecerá. "Grávida?" perguntará quase sem voz. "Mas você é meu?" balbuciará hesitante. Solange, sem alterar o tom, responderá: "Não. Eu decidi ter filhos por produção independente. Era um sonho antigo e eu decidi seguir em frente com ou sem você." Afonso parecerá confuso. "Você está dizendo que esses filhos não são meus?" "Estou dizendo que no papel não são, mas biologicamente são", dirá ela, revelando o segredo com um olhar firme. "Eu usei o material genético que você doou anos atrás, antes mesmo da gente se conhecer. É uma longa história, mas esses gêmeos que estou esperando são seus filhos." Afonso ficará em choque, tentando absorver tudo. "Isso muda tudo", dirá ele com a voz embargada. "Não muda nada, Afonso, porque eu não quero você de volta por causa disso. Eu quero que, se um dia você voltar, seja porque ainda me ama, não por culpa, nem por obrigação." Com os olhos cheios d'água, Afonso dirá: "Você acha que eu não te amo mais, Solange? Eu venho me torturando por tudo o que fiz, por tudo o que perdi. E saber que esses filhos são meus é um sinal, uma chance. Eu vou fazer por onde merecer esse perdão." Mas Solange, decidida, encerrará a conversa com firmeza. "Então começa se cuidando, porque tem mais uma coisa que você ainda não sabe." Dias depois, Afonso começará a sentir dores fortes, cansaço excessivo e manchas no corpo. Preocupado, procurará um médico. Após uma bateria de exames, virá o diagnóstico arrasador: leucemia.
O médico será direto. Você está com câncer no sangue, Afonso, e o tratamento precisa começar imediatamente. A quimioterapia é o único caminho. O empresário ficará em estado de choque. A notícia virá como um soco no estômago. Afonso se fechará completamente, recusando visitas, perdendo o apetite e se recusando a falar com a família. Será Solange quem irá procurá-lo novamente, ao saber da gravidade do diagnóstico. Ela invadirá o apartamento dele sem aviso. Encontrará o ex-namorado jogado no sofá, pálido com olheiras profundas. "Você vai desistir? É isso?" gritará ela. "Vai me deixar criar essas crianças sozinha? Vai deixar seus filhos sem pai antes mesmo de nascerem?" "Eu não tenho forças", confessará Afonso. "Não quero passar os últimos dias da minha vida em um hospital, com tubos enfiados no corpo, com a cabeça raspada. Eu não tenho mais coragem de lutar." Solange, emocionada, se aproximará e segurará a mão dele. "Você tem 2 motivos dentro de mim. 2 corações batendo que são metade seus. 2 pequenos milagres que precisam de você aqui, forte, lutando, vivo." Ela então pegará a bolsa, abrirá e mostrará o ultrassom. "Olha aqui", dirá com lágrimas nos olhos. "Eles já têm forma, Afonso. Já têm coração. E o que eles mais precisam agora é de um pai corajoso. Um pai que lute por eles." O empresário começará a chorar silenciosamente. Ela continuará. "Se você quiser, eu raspo sua cabeça. Eu fico do seu lado em todas as sessões. Eu durmo naquela cadeira desconfortável da quimioterapia. Mas você tem que prometer que vai lutar." Ele segurará o ultrassom com as mãos trêmulas, olhará para a imagem dos 2 pequenos fetos e, pela primeira vez desde o diagnóstico, seu olhar se iluminará com esperança. "Eles são meus?" "Eles são seus. Totalmente seus. E você vai ver esses 2 crescerem, correrem, rirem, mas só se quiser lutar. Então, você quer?" perguntará Solange, com a voz embargada e os olhos cheios de fé. Afonso fechará os olhos, respirará fundo, e quando abri-los novamente, uma nova determinação estará presente em seu olhar. Afonso iniciará sua jornada de redenção e superação ao lado de Solange e dos filhos que estão por vir. Decidido a lutar pela vida, Afonso aceitará iniciar o tratamento contra a leucemia. A primeira medida será simbólica e cheia de emoção. Ele entregará a máquina de cortar cabelo nas mãos de Solange e pedirá, com a voz embargada: "Você raspa para mim?" Ela, segurando as lágrimas, passará a máquina com delicadeza, revelando um carinho que nem o tempo nem as mágoas conseguiram apagar. Cada mecha que caía representava não só a perda temporária da vaidade, mas também o renascimento de um homem que finalmente encarava seus erros, seus sentimentos e sua responsabilidade. "Eu achava que ser forte era não demonstrar fraqueza", dirá Afonso. "Mas hoje eu entendo que ser forte é pedir ajuda, é chorar se for preciso, é amar com coragem." Solange o acompanhará em cada etapa da quimioterapia. Enquanto o bilionário se submetia às sessões cansativas no hospital, ela lia histórias, segurava sua mão e mostrava as evoluções da gestação com ultrassons e vídeos dos batimentos cardíacos dos gêmeos. Em um dos momentos mais tocantes, Afonso beijará a barriga de Solange e prometerá: "Eu vou vencer. Por vocês 3, por mim. E por tudo que eu ainda posso viver ao seu lado, se você me deixar."